Seja bem-vindo ao Cidade em Destaque, o seu programa diário de entrevistas aqui da Stop TV. Desde já eu e toda a equipe agradecemos a você que está em casa acompanhando o Canal 14. Bom, hoje o assunto é para prender o pai e a mãe na frente da TV. Se bem que tem alguns pais e mães que não vão conseguir parar muito, né? Aquele filho hiperativo que não sossega, ele pode dar bastante trabalho. E é sobre isso, na verdade, esse é um dos pontos que a gente vai conversar aqui no programa hoje. Está comigo aqui nos estúdios da Stop TV o neuropediatra Ademar César. Doutor Ademar, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do programa. Prazer é todo meu. Bom, é um assunto bastante interessante, né? Sim, bastante. Mas eu quero começar do início. Quando que começou, assim, a se diagnosticar a existência da hiperatividade, esse transtorno? Como que foi? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, isso não é algo recente. A primeira descrição, o primeiro trabalho médico feito sobre hiperatividade e déficit de atenção foi em 1902, com um médico chamado Still. Ele catalogou, se não me engano, acho que 42 crianças que eram muito agitadas, muito inquietas, muito impulsivas e desatentas, e classificou elas num trabalho médico. Foi a primeira vez que foi descrito. Então, ao contrário do que se pensa, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é algo antigo. Tanto que ele é classificado na medicina pelo DSM, que é um Código Internacional de Doenças que a gente tem mentais, desde 1960. Mas nessa época era diferente também, não era entender que o filho que não sossegava ou o jovem que não sossegava, ele tinha um transtorno ou precisava de um acompanhamento médico, né? Era outra visão que se tinha. Era aquela coisa, era o bagunceiro, era o terrível, aquela conversa. Ele é tão bom para algumas coisas, mas para a escola não. Nunca gostou de estudar. Na realidade, qual a diferença que eu comento com as pessoas hoje? Antigamente a pessoa reprovava, começava a escola, ficava no primeiro ano, ficava 3, 4 anos no primeiro ano, segundo, passava, chegava com 14 anos, quinta série. O que ele ia fazer? Não dá para estudo, vai trabalhar. Ia trabalhar. Ou, o máximo, conseguia fechar o ensino fundamental, o primeiro grau, como se falava antigamente. Exato. Então, hoje em dia, se você sai da escola com 14 anos, o conselho tutelar vai na sua casa. Então, hoje em dia, se incentiva mais o estudo. Você tem um incentivo do governo para que as crianças aprendam mais, sejam aprovadas, até para conseguir verbas e tudo. Então, e não só isso, as próprias famílias sabem, a chance de você conseguir um futuro melhor estudando é muito maior do que só trabalhando. Então, hoje em dia, se valoriza o estudo. Como se valoriza o estudo, se está diagnosticando mais. Exato. Mas não é só a hiperatividade que, assim, chama atenção na área... Vamos tratar, né, desses transtornos. A questão do déficit de atenção também é bastante interessante, né? É. Porque é uma, assim, geralmente, pelo menos assim, que a gente observa, é que se percebe muito mais nitidamente os hiperativos e os desatentos dentro de sala de aula. O hiperativo, ele chama a atenção da família desde pequeno. É aquela criança que ela anda cedo, ela dá muito trabalho para dormir, ela se machuca excessivamente. Tanto que os estudos mostram que o hiperativo se machuca 4 vezes mais que uma criança que não é hiperativa. Além disso, ele, no caso, vai numa festa de aniversário, ele vai dar trabalho, ele vai mexer nas coisas, então ele incomoda. Pai e mãe não quer sair de casa. Não, geralmente é isso daí. O termo você falou perfeitamente. Na realidade, eles evitam sair de casa. Quando você pergunta, você pensa para sair de casa? Doutor, eu não saio, vou passar raiva. Eu vou no restaurante esperar comida, ele vai ficar levantando para lá e para cá, vai ficar mexendo uma coisa, derruba o garçom. Eles falam, eu vou numa festa de aniversário, eu já sei a hora que todo mundo vai me procurar, porque ele vai dar problema. Então eles pensam para sair de casa. O déficit de atenção não. O déficit de atenção é a criança calma, quieta, só que muito distraída. Por isso que ela tem dificuldade de aprendizagem. Geralmente vai dar problema na escola. Só. Porque em casa ele é tranquilo, então é uma bênção. Não, é ótimo. Não, na escola ele é uma bênção, porque não dá trabalho. O professor adora. Esse que é o quê? Tanto que é interessante, quando a criança, você tem na realidade 3 formas. Você tem a chamada forma mista, onde que a criança é hiperativa e desatenta. É aquele que dá muito problema de comportamento e dificuldade na aprendizagem. Você tem a chamada forma hiperativa, onde que a criança é muito agitada, muito inquieta, mas ele consegue prestar atenção. É aquele que dá muito problema de comportamento, mas aprende bem. E no outro extremo você tem a criança que tem só o déficit de atenção. Muito calma, muito quieta, tranquila, mas não aprende. E o déficit, quando que ele começou a ser identificado? Para a gente seguir a mesma linha da hiperatividade. Ele se foi visto posteriormente, porque primeiro, como eu chamava mais atenção, era a hiperatividade em si, então geralmente se diagnosticava mais antes. Tanto se colocava que você tinha muito mais em meninos do que meninas. Os primeiros estudos médicos colocavam que você tinha 15 meninos para uma menina.
Depois foi caindo para 10 meninos para uma menina. Depois 7 meninos, uma menina. Hoje em dia, na minha opinião, não há diferença de sexo. Pelo que eu vejo no consultório no dia a dia, mas só qual que é a diferença? O menino é mais hiperativo. Então se diagnosticava mais. A menina é mais atenta. Ela é quieta, distraída, por isso que ela tem mais dificuldade, se diagnosticava menos. Exato. Agora, na população no geral, assim, qual que é a porcentagem que apresenta esses transtornos? Todos os estudos médicos mostram em torno de mais ou menos aí, a média 5 a 6% da população. Alguns um pouco mais, um pouco menos. E uma coisa interessante, não varia de país para país. Porque sempre se fala, não, isso é problema educacional. Educação no Brasil que passa... Eu concordo que a educação no Brasil tem uma série de problemas, obviamente. Só que se você pegar o índice, por exemplo, do país que foi o primeiro no PISA, aquele teste internacional, vai dar em torno, que foi, se eu não me engano, Hong Kong, que está um protetorado, você vai ter 5% da população com TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Muito pequena se você pegar o último país, se eu não me engano, foi Zimbábue, uma coisa assim, 5%. Então, não varia conforme o nível do ensino. Isso é um transtorno. Ao contrário do que as pessoas pensam, na realidade, isso é um transtorno, isso não é algo emocional. A criança nasce com isso. Perfeito, desculpe me adiantar. Mas é uma questão que vai passar, que o pai é hiperativo, vai passar para o filho? É totalmente genético. Totalmente hereditário. Como é que funciona? Eles têm estrutura cerebral normal. O cérebro deles é normal. O problema não está no cérebro. Transmissores que a gente chama dopamina e noradrenalina, mas são duas substâncias que fazem funcionar essa parte aqui do cérebro, que é a parte que faz com que a gente pare. Tem um nome, chama lóbulos frontais. Com isso a pessoa consegue. Quando você usa essa parte, é a parte que faz você se controlar, faz você pensar, você planejar, você manter a concentração e você conseguir se controlar. Quem tem menos da substância, funciona menos, é mais agitado, inquieto, impulsivo e distraído. Como eu gosto de falar para os pais, o motor é normal, o problema é o combustível. Eles têm menos combustível, funciona menos, por isso que eles não têm autocontrole. Mas e é genético. Uma questão genética, então. Totalmente. Tanto que quando você diagnostica uma criança hiperativa, a chance de um dos pais ter tido é de 50%. Interessante isso. E se você pegar, por exemplo, irmãos gêmeos, aqueles que nascem de placentas diferentes, que a gente chama de zigóticos, a chance de um ter, se o outro tem, é de 50%, que é o do irmão ou de um pai. Agora, se são monozigóticos, ou seja, que vieram os dois no mesmo óvulo, é 92%. Então aí Você vê como é totalmente genético. E na área de emocional, eu sempre comento com as pessoas, isso é muito mais... Porque é muito fácil achar que uma criança hiperativa é mal educada. Claro, ele é mal educado. Filho meu curava na cinta. E na minha época não tinha remédio não, na minha época a gente curava na cinta. Não curava. Não curava. Porque ele sabe que ele está fazendo errado. Sabe, só que ele não se controla. A diferença da criança arteira para a criança hiperativa é a criança arteira faz o que ela faz porque ela gosta. Tanto que na hora que ele apanha, ele para, fica uns 2, 3 dias, o bicho vai lá e faz de novo. O hiperativo faz, leva a punição, seja um castigo, apanhar, 5 minutos depois ele faz a mesma coisa. Eu tive uma criança, por exemplo, uma vez, você vê como eles não se controlam, uma criança que a professora chamou ele, fulano, levanta. No que ele levantou, a cadeira veio junto. Daí a professora falou, mas o que é isso? Professora, você fala que eu não paro na carteira, só me amarrando e me amarrei. Eu tive um outro caso, por exemplo. Ele se amarrou na cadeira para tentar ficar parado. Eles querem melhorar, só que não conseguem. Eu tive outro caso que o menino chegou em casa com a bermuda toda suja, uma coisa branca. A mãe falou, mas o que é isso na tua bermuda? É cola. Por quê? Eu tentei me colar na cadeira para ver se eu conseguia parar. Eles têm consciência. Isso que é a parte interessante, 7 anos. Eles sabem. 7 anos. Você vê como já incomodava desde pequeno. Eles sabem, eles querem ser diferentes, mas não conseguem. Que eles acabam sofrendo aquele preconceito dentro da sala, né? É aquele aluno que sempre dá problema. Por quê? A professora vive pegando o pé. É aquele aluno que ele faz amizade fácil, porque ele é impulsivo, só que ele perde a amizade fácil, porque eles não aceitam perder. Eles sempre gostam de mandar na brincadeira. Eles sempre gostam de ser do jeito deles. E eles tentam mudar as regras pelo impulso. Nós temos isso, só que a gente se controla para não perder a amizade. Eles não, então eles fazem. Então eles fazem amizade fácil, só que perdem fácil. Então eles são meio deixados de lado. É o chato. Aquele é o chato, ele é o briguento, ele é o chato. Ou é o desatento, o lento. Tanto que quando a professora pergunta, todo mundo acabou de copiar? Todo mundo olha para ele, que se ele acabou, todo mundo acabou. Tanto que vai embora, você vê lá, todo mundo foi embora, coitadinho está lá terminando de copiar com aquela dificuldade. Então eles querem ser diferentes, mas não conseguem. É interessante isso. Mas e quando, assim, acaba que a família não dá atenção, passa, cresce,
na fase adulta vai incomodar da mesma forma. Vai. Na verdade, você tem, como é um transtorno orgânico em si, os estudos são feitos, você acompanha desde criança até a fase adulta, de cada 10 crianças que são hiperativas ou desatentas, 4 têm melhora completa até os 18 anos. Não é que acontece um milagre, eles aumentam aquelas substâncias. O cérebro dele aumenta a produção da substância, das duas substâncias, e com isso eles conseguem manter o foco. Então acaba melhorando bastante a respeito. Do 10, 4. Dos 6 que ficam, 5 tem uma melhora parcial. Tem sintomas, atrapalha alguma fase adulta, mas dá para levar a vida. Geralmente são aqueles adultos, quando eles são desatentos, eles esquecem onde guardam as coisas. Eles vivem perdendo coisas. Data de aniversário, casamento... Tudo tem que ser anotado. Tudo tem que ser anotado. Tanto que é interessante, o índice de divórcio é 2 vezes maior. Por quê? Imagina, o marido esquece a data de aniversário, ele não vê se a esposa cortou o cabelo, eles são não muito... percebe nada. Nada. Eles são muito de fazer... Tem que cuidar que isso aí pode virar desculpa aí. Tem que ter diagnóstico antes. Então, o que acontece? O adulto que tem isso também, ele é geralmente aquele adulto mais inquieto, ele não tem dificuldade para ficar numa fila de banco. Cria um monte de projeto. E não leva não pra frente. Nenhum pra frente. Eu sempre falo, é aquele que compra, no caso, 10 DVDs e não escuta nenhum. Se matricula na academia 6 meses, vai uma semana. Depois ele não vai mais. E vive perdendo as coisas. Eu tenho uma história interessante. Uma vez uma criança passou, eu diagnostiquei e perguntei, alguém na família muito distraído, alguma coisa? Daí a mãe virou e falou, sim, eu sou... Ah, então você esquece, perde as coisas, doutor, eu perco. Eu tenho que ter tudo anotado. Eu falei, você tem agenda? Não, eu tenho tudo anotado. Eu falei, como assim? Ela catou e foi me mostrar. Ela tem agenda, juro, Giovana, escrito assim. Café da manhã. Pão, leite, manteiga, Toddy, chocolatado. Depois embaixo, guardar pão, leite, manteiga, chocolatado. Quando ela ia no mercado, ela anotava, pegar chave, carteira, celular, lista, criança. Criança. Quando ela voltava, ela estava lá, conferir chave, carteira, celular, lista, criança. Por que aconteceu isso? Ela esqueceu o filho 3 vezes no mercado. Só que ela falou isso chorando. Gente, que... Ela não queria ser assim. Exatamente. Não, porque eles têm consciência disso, né? Total. Meu recorde no consultório são de 8 celulares. Que a pessoa perdeu os celulares. Eu me lembro num caso, uma vez o marido chegou, abriu a geladeira, tirou uma caixa de uva, viu uma coisa preta. O que é isso aqui? Daí ele viu o celular da esposa. Daí chegou e falou, por curiosidade, cadê seu celular? Tem 3 dias que eu perdi. Que coisa. Esqueci e ficou lá. E assim, mas tudo isso tem forma de amenizar também, claro, né? Na realidade, assim, essa é uma das vantagens, essa é uma das áreas que a medicina mais evolui. Hoje nós sabemos perfeitamente o que é, o que causa e principalmente como tratar. Existe tratamento para isso hoje. As pessoas têm uma tendência errada de achar que são calmantes. Criança agitada, vamos dar calmante. O hiperativo funciona ao contrário. Quando você dá um calmante, ele agita. Tanto que quando eles vão fazer cirurgia, que tem que tomar aquela medicação pré-anestésica, que é o midazolam, eles agitam. Isso. Nossa, eles pegam fogo. É interessante. Tanto que quando a gente usa algum tratamento para uma criança hiperativa ou com déficit de atenção, são estimulantes. Pode parecer esquisito, né? Você dá estimulante para quem é estimulado. Né? Só que para eles, quando eles tomam, estimulam essas substâncias e normaliza o funcionamento cerebral. Acalmada, isso vai como eu falo, você normaliza o combustível, o motor funciona. Então, na hora que ele toma, ele para e presta atenção. Ao contrário do que alguns falam, não é a droga da obediência. Que isso é muito discutido, né? Você tem que ser dado, é a droga da obediência, a criança toma e fica obediente. Não tem nada a ver isso daí. Tanto se você der esse remédio para uma criança que não tem déficit de atenção e hiperatividade, ela agita. Tanto que ele é contraindicado para quem tem ansiedade, é só ansiedade, para quem tem transtorno bipolar. Se você usar essa medicação para pessoas assim, elas agitam, faz efeito contrário. Se você tomar um comprimido 10 horas da noite, que as pessoas acham que vai ficar dopado, sonolento, você não dorme. Porque a única indicação para o psicoestimulante, além do déficit de atenção e hiperatividade, é para aquela narcolepsia, aquele sono que a pessoa cai dormindo de uma vez. Então, você corta o sono quando usa o tratamento em si. Exato. A Anvisa, alguns dias atrás, até estava questionando, né, a grande utilização, a comercialização da Ritalina, que é o mais utilizado nesse caso, né? Na verdade, é uma medicação. A Ritalina é o metilfenidato, é o mais conhecido. Por que se usa tanto? Na medicina, existe um aforismo que a gente usa que é, toda vez que você tem muitos tratamentos para uma coisa só, nenhum deles é bom. Porque quando você tem um tratamento bom, você não vai para outro. Você tem aquilo, resolve. Vai evoluindo em cima daquele. Claro, o metilfenidato em si, ele é muito bom.
90% dos casos que tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, melhoram com o tratamento. 90%. Não existe na neuropsiquiatria infantil nenhuma medicação que é tão eficaz, que faz um efeito na primeira tomada e que dá uma diferença tão grande logo que começa. Só quem já tomou sabe, né? É impressionante. Às vezes as pessoas falam, mas é da área médica. Na realidade, quem trata com crianças o dia inteiro, quando você usa uma medicação que funciona assim, que se você pedir o paciente voltar em uma semana, ele volta com um sorriso daqui a aqui, porque ele está conseguindo copiar tudo, ele está conseguindo dar conta de tudo, é bonito até. Então, por isso é algo que funciona muito bem. Não são medicações novas, ao contrário, você pensa, não sabe como é que vai ser posteriormente, não. Nós estamos falando de medicações, os psicoestimulantes, o metilfenidato em si, o mais conhecido, a Ritalina, ele já tem 40 anos no mercado. Esse ano faz 40 anos. Então, se tem estudos de quem toma 15, 20 anos e não há nenhum efeito a longo prazo. Exato. Então, é interessante até para os pais que estão em casa, né, que receberam esse diagnóstico e ficam preocupados. Nossa. Porque quando você fala de transtorno, é uma doença. É uma doença em criança, e você vai dar um remédio para a criança, que é tarja preta. Tarja preta. É que susto. Meu Deus do céu. Não, na realidade, assim, o Brasil classifica a medicação de forma diferenciada. Por isso que tem todo um controle, tudo é o que a gente chama de opiáceo psicotrópico. No Brasil é classificado como opiáceo, a mesma categoria da morfina, medicações que devem ser muito controladas. No resto do mundo é como psicotrópico. Tanto que não há casos descritos de dependência química ou física à medicação. É a única medicação que você para quando quer. Você usa, por exemplo, a criança que em casa não atrapalha, só na escola, você usa a medicação no período da escola. O período também de ação ela é curta, é 4 horas. Então a gente usa, você tem as de liberação lenta, que duram mais, que duram até de 8 a 12 horas. Essas, é a mesma medicação. Como eles não conseguiram modificar a molécula, que eles modificaram a cápsula. Então você tem um que dura 8 horas, que é como se fosse um comprimido dentro do outro, e você tem outro que vai soltando a medicação pouco a pouco. Vantagens, o tempo, claro. Desvantagens, um dos efeitos colaterais do metilfenidato às vezes é cortar o apetite. Então aquela criança que é magrinha já é ruim de garfo, quando você usa um de liberação lenta que dura o dia inteiro, ele vai ficar o dia inteiro ruim de apetite, ele acaba sendo ruim. E o preço, enquanto um custa menos de R$20 a caixa, os outros são na faixa de 140, 150, 250 reais. Exato. Então, mas você tem uma medicação muito eficaz, tanto que agora começou a sair um monte de medicação na mesma categoria e alguns outros, mas como esse funciona muito bem a medicação barata, por isso se usa tanto. Entendo. Mas assim, é claro, todo o diagnóstico tem que ser feito o quanto antes, claro, né? Mas, assim, e por alguém especializado. Isso. Mas assim, lá no seu consultório, o que você observa? As crianças chegam quando estão na fase de escola já, ou os pais levam um pouco antes, quando ainda são mais pequenos? Como hoje você está discutindo muito a respeito, cada vez mais eles têm chegado antes. O déficit de atenção, ele chega normalmente em torno de 7, 8 anos. Quando ele começa a ter alfabetização, que ele começa a ficar devagar, ou com 6 anos, quando está no primeiro ano. O hiperativo, meu recorde no consultório são 7 meses. 7 meses? O que acontecia? Ele não parava, ele chorava, ele era irritado, levaram para ver se era hiperativo. Não existe um exame que nós fazemos na prática cotidiana para diagnóstico de hiperatividade ou déficit de atenção. O diagnóstico é clínico. Na verdade, quando você avalia uma criança, tem uma série de critérios que tem que preencher, com idade, com onde que afeta, o quanto. Não é uma coisa assim, ele está mal na escola, ele tem déficit de atenção e receitar. Isso é um diagnóstico errado. Perigoso, né, doutor? Totalmente. Na verdade, como eu digo sempre, o sucesso do tratamento está relacionado com um bom diagnóstico. Quando você faz um bom diagnóstico, o índice de sucesso é de 90% a 95%. Agora, se você pega uma criança que está mal na escola sem avaliar o porquê e você dá o tratamento, a chance de melhora vai ser muito pequena. Exato. Tanto que eu pessoalmente gosto de avaliar a criança, ter um relatório da escola, saber como é que é, dependendo, se não fecha o quadro, uma avaliação psicológica, pedagógica, fonoaudiológica, algum exame para afastar alguma outra causa, para a gente poder saber. E não vai ser na primeira consulta que vai sair dizendo, não, meu filho tem TDAH. Você pode até fazer o diagnóstico, mas eu gosto de sempre, nunca dar essa segurança. Claro, você ter certeza. Enquanto eu não tenho certeza de que não se trata. E não é todo caso que a gente trata, Jabara. Tem casos, por exemplo, que não atrapalha a vida. Eu tive um caso uma vez de uma mãe que trouxe o filho muito desatento, extraído, voado total, no mundo da lua, só que na escola ele ia bem. Porque ele é interessante, eles têm 2 estados de atenção. Ou eles estão distraídos, ou eles fazem hiperfoco.
Tanto que a família fala, para videogame ele presta atenção. Claro, porque o videogame é uma coisa muito dinâmica. A criança fica... E que ele gosta, né? Ele gosta. O que eles Chama gostam, atenção. eles fazem hiperfoco, você pode chamar 10 vezes, eles não escutam. E esse menino fazia hiperfoco na escola. Então o que acontecia? Ele adorava ir para a escola, então ele ia muito bem. Aí quando você pergunta para ele, te atrapalha? Não. Em casa atrapalha? O pai era igualzinho. Acho que isso que tinha um pouco de birra. O pai era igualzinho. Atrapalha? Não. Vou tratar para quê? Na realidade, eu só gosto de passar o tratamento quando está tendo alguma repercussão na vida da criança. Seja pedagógica, não está aprendendo como pode, seja emocional. Porque geralmente 10 a 15% das crianças acabam evoluindo com transtornos psiquiátricos. Exato. Então, assim, depressão, toque, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, ansiedade é muito comum. Eles acabam tendo, porque sofrem desde pequeno e têm essa dificuldade. Acaba desenvolvendo. Claro. Agora, só voltando na questão da medicação, você falou que ela não vai viciar, né? Não. Pode ser interrompida a qualquer momento. Mas aí vem aquela, porque pode querer desenvolver, tá usando esse medicamento forte ou tá usando uma medicação e pode passar por algum tipo de droga. Tem alguma relação? Como se pensa isso? Como se trata essa questão? Isso é outro mito que é impressionante. Muito bem tocado, muito bem lembrado. Esse é outro mito muito interessante. As pessoas acham, olha, quem usa medicação agora, depois que crescer, ele vai querer usar outra coisa. Que vai Não fazer tem falta, nada né? a ver. Toda vez que você tem dúvida em alguma coisa na medicina, o que você faz? Não basta impressão. Você tem que fazer estudos. Então você pega, por exemplo, 500 crianças que tomam a medicação, 500 crianças com as mesmas características, faixa etária, nível social, e você acompanha. E você acompanha por 10, 15, 20 anos. E vê o que você tem num grupo que você não tem no outro. Então, o que se sabe hoje? O hiperativo ou desatento, ele tem um índice de uso de drogas, substâncias ilícitas, maior que a população geral. Principalmente cocaína. A cocaína, tem ela um motivo para isso. Sim, a cocaína, ela aumenta os neurotransmissores, as substâncias. Então, além do raio, do barato que dá a droga, na hora que você usa, a pessoa se sente bem. Eu lembro uma vez um jovem que eu atendia, pedido da família, estudante de medicina, até os pais médicos, pediu para avaliar, ele foi usuário de drogas, hiperativo, ele falava, doutor, quando eu usava a cocaína, além de tudo, eu me sentia bem. Na hora que ela funcionava, eu parava. Eu parava, prestava atenção. Além do barato que a droga me dava, eu mandava em mim. Então, eles têm um índice de uso de drogas maior que a população geral. Agora, quando você faz o tratamento, os estudos mostram que quando a criança é acompanhada, diagnosticada e tratada, o índice de uso de drogas é menor que a população geral. Então, na realidade, é o contrário. O diagnóstico, o acompanhamento e o tratamento funcionam como uma proteção para o uso de drogas depois. É fácil, né? A criança vai melhorar na escola. Aquela criança que quer deixar a escola cedo vai melhorar. Aquela criança que quer dar uma série de problemas, alterações emocionais, se sentir rejeitado, vai melhorar. Obviamente que, além de tudo, você tem isso. Exato. Bom, doutora Ademar César, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa. Prazer. Eu acho que acredito que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas de muitos pais aí. Eu espero que sim. Fico feliz até porque, como eu sempre falo, as crianças sofrem. Então, isso tem tratamento, é algo simples, não é culpa dos pais. Isso é genético. E tem como conseguir ajudar tanto a família como a criança. Muito obrigada. Obrigado. E eu agradeço também a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque. E lhe convido a continuar conosco aqui na programação da Stop TV.